Olá, graça e paz, amados. Continuando aqui essa semana, estamos falando sobre verdades gloriosas demais para ficarem escondidas. Já falamos aí sobre algumas verdades poderosas, gloriosas demais. A primeira é que nós estamos debaixo da graça e da verdade. A segunda que nós falamos foi que Cristo em nós é a esperança da glória. Ontem nós falamos que nós temos um espírito equilibrado. E hoje eu quero falar um tema muito interessante e que muitas vezes um entendimento errado a respeito dele traz um peso sobre nós, traz uma vida assim meio devastadora, assim, nós não entendemos direito o que significa, aí começamos a abandonar a vida com Cristo, nosso chamado, por termos um entendimento errado a respeito disso, que é sobre a unção de Deus. O tema é: nós já recebemos a unção. O que eu quero falar sobre unção aqui? Nós precisamos diferenciar o que é a unção que nós já recebemos de Deus, do próprio Deus, de dons espirituais. Então, eu quero ler alguns versículos aqui com você. Quero ler 1 João, o capítulo 2, eu vou ler o versículo 20 e o versículo 27. Diz assim, ó: mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Amados, quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós nascemos de novo e recebemos o Espírito Santo, ele é a própria unção. Por isso que ele diz assim, ó: vocês já receberam a unção do Santo. Essa unção é que ensina vocês a respeito de todas as coisas. E Jesus disse: eu enviarei um outro conselheiro e ele vos ensinará acerca de todas as coisas. Então o Espírito Santo que em nós habita é a própria unção de Deus. Ele já nos deu quando nós nascemos de novo. E essa unção que habita dentro de nós, que está em nós, ela precisa se manifestar. Ela precisa vir para fora. Por isso que Jesus disse assim, que rios de água viva fluiriam de dentro de nós. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos receber uma unção de fora, externa, de alguém. Não, nós já recebemos. O Espírito Santo de Deus habita em nós, está em nós. E esse Espírito é a unção de Deus em nós. Essa unção, ela precisa ser manifestada. E como que nós manifestamos essa vida de Cristo? Permitindo que essa unção flua através do estudo da palavra e da rendição. Nós precisamos aprender a receber. Sabe qual que é o nosso problema? Nós não aprendemos a receber. Por quê? Porque a estrutura mental da velha natureza é meritocrata, é por recebimento. É por mérito, desculpa. É por mérito que a pessoa recebe alguma coisa. Se eu fiz alguma coisa bem feita, eu mereço receber algo em troca. Sabe, as crianças já são criadas assim: se você estudar, você recebe o teu presente no final do ano, aquilo que você quer. Se você fizer alguma coisa, você recebe outra em troca. Então a estrutura mental da velha natureza é altamente meritocrata, baseada no merecimento. Então nós, como cristãos, precisamos aprender a receber. Porque a graça, a vida nova é por receber, é por se render. Eu não conquisto, você não conquista. Não é mérito nosso. Nós não merecemos. Tudo que nós recebemos de Deus é graça, é presente, é favor, é dádiva. Não merecemos absolutamente nada. Não podemos fazer nada para merecer o amor de Deus. Ele nos amou e ponto final. Ele escolheu. Se nós hoje amamos, é porque ele nos amou primeiro. Se nós hoje servimos, trabalhamos, é porque ele serviu primeiro, entregando-se por nós.
consegue entender que tudo vem dele, não é mérito nosso. Isso precisa ficar muito claro. Então a unção que nós temos não é mérito nosso. Ele nos deu. Ele nos deu essa unção. É diferente de recebermos dons espirituais, mas até mesmo os dons espirituais, quem nos dá é o próprio Deus. O Espírito distribui como lhe apraz. Está escrito. O Espírito distribui os seus dons como ele quer, no meio do corpo de Cristo. Então, queridos, muitas vezes essa questão da unção foi colocada numa caixinha, num quadradinho da religião, que, desculpa, mas só serve para manipular pessoas, para engessar as pessoas. Às vezes eu recebo perguntas do tipo assim: quem que ungiu pastora? Como assim? Isso que eu não fico falando assim, eu sou pastora, eu nem fico falando isso. Até porque eu me vejo, o dom que Deus me deu, eu vejo como dom de ensino. Amo ensinar. Vejo esse como um dom que Deus me deu. Mas as pessoas, muitas delas, me reconhecem como pastora. Não, você é pastora sim. E aí alguns religiosos ficam intrigados com isso e querem brigar. Mas quem que te ungiu? Quem foi que te ungiu? Deus que me ungiu, eu já tenho unção. O dom eu recebi do próprio Deus. É claro que aqui na terra nós temos o reconhecimento dos dons, o reconhecimento da unção. Quando alguém diz assim, poxa, eu reconheço a unção em você, eu traduzo como: tá reconhecendo Jesus Cristo em mim. Tá reconhecendo a vida de Jesus em mim. Eu fico feliz. Aí eu fico feliz. Opa, então o Espírito de Cristo que em mim habita está sendo manifestado. Glória a Deus por isso. Quando alguém diz, eu reconheço o chamado pastoral, eu reconheço o chamado de ensino que você tem. Opa, tá reconhecendo o dom, os dons aí que Deus derramou sobre mim. Glória a Deus por isso. Mas muitas vezes o ensino errado, equivocado sobre isso, sobre unção, sobre dons, vai gerando peso nas pessoas, vai trazendo uma forma errada de atuação na igreja. Pessoas que não foram chamadas, não receberam de Deus um dom pastoral, um dom ministerial pastoral. Tem os dons do Espírito, tem os dons ministeriais. A pessoa não recebeu esse dom, ela tem outro dom. Mas aí, porque já foi estabelecido que todo mundo tem que ser ungido pastor, porque pastor, aí vai lá e unge pastor. O cara nem é pastor. Não desmerecendo. Você entende? Cada um de nós recebemos um dom diferente, amados. A unção já está em nós, é o próprio Espírito. Os dons o Senhor distribui como Ele deseja, como Ele quer. Aquele que ensina, aquele que recebeu o dom para doar, aqui falando sobre os dons espirituais. O que recebeu o dom de interpretar línguas. Quantos dons aí que nós temos? O dom da palavra de sabedoria. Sabe quantos dons aí que temos o dom de profetizar? Aí tem os dons ministeriais. Apóstolo, pastor, profeta, evangelista, mestre. Então as pessoas fizeram, desculpa aí, mas fizeram uma salada de fruta com esse assunto. Trouxe tanta discordância, tanta coisa estranha aí, que nós precisamos voltar à palavra de Deus, vivendo por meio do Espírito equilibrado que recebemos, que foi falado ontem, compreendendo que a unção já está em nós, a unção é o próprio Espírito que está em nós, que habita em nós, nós somos um com Ele. Por isso que João escreveu aqui, ó: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. O Espírito que vocês receberam dele permanece em vocês. E como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, essa unção, esse Espírito os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Hoje nós sabemos que nós permanecendo na palavra.
Por isso que Jesus disse: permaneçam nas minhas palavras, e tudo que vocês pedirem será dado. Porque quando nós permanecemos na palavra de Deus, unidos à palavra de Deus, é claro que nós recebemos tudo. Porque aí nós entendemos a mente de Cristo, nós começamos a pedir e colocar em prática só o que está de acordo com a mente de Cristo, com o próprio Cristo. Você consegue entender isso? Então, amados, essa verdade é gloriosa demais. Nós não podemos negligenciar ou deixar isso escondido. Já temos a unção. Cada um de nós recebemos dons diferentes, sejam dons do Espírito, dons ministeriais. Recebemos do próprio Deus, do Espírito Santo, que dá conforme lhe apraz. E a igreja aqui na terra apenas reconhece isso. Né? Não é eu que dou o dom, não. É o Espírito. Eu é que unjo, não. É o próprio Deus quem unge, porque Ele já nos ungiu. Já temos a unção. A unção já está em nós. E ela só precisa fluir como rios de água viva. Minha oração é que nós possamos crescer no pleno conhecimento de Cristo Jesus, para que possamos levar a vida leve, gloriosa, poderosa do Evangelho de Jesus Cristo, que é uma vida poderosa. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que quer, de todo aquele que crê. Um grande abraço e até amanhã.